Ele é adorado nesta tarde. Tá difícil, irmão jovem. Aleluia. Mas Ele está aqui neste lugar. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Tem uns canela de fogo hoje aqui, irmãos. Tem homem, tem mulher de Deus. Você entrou aqui, você é homem, mulher de Deus. A glória te envolve nesta tarde, a presença te envolve. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Vamos segurar um pouquinho, irmãos, para nós ouvir a palavra. Em seguida nós voltamos no glória. Aleluia. Faz conforme o teu querer, Espírito Santo, nesta tarde. Glória a Deus. Convido você a tomar a tua Bíblia e abrir comigo a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo de número 33 e versículo de número 14. Livro do Êxodo, capítulo de número 33 e versículo de número 14, irmãos, se quiser fazer um fundo para nós agradecemos. Êxodo capítulo 33, versículo de número 14, que diz assim: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amém? A igreja pode tomar o seu assento nesta tarde. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós bem sabemos que este livro nos traz grandes ensinamentos. Mas o livro do Êxodo, assim como Levítico, Números e Deuteronômio, eles narram o período em que o povo de Israel peregrinou no deserto, num período no espaço de 40 anos. Nós bem sabemos que o livro do Êxodo, ele nos traz um contexto um pouco triste, porque a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava há mais de 400 anos escravo no Egito. E então Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, ele nos traz, inclusive este que falei, alguns outros temas, pois no livro do Êxodo, capítulo 3, nós vamos ver o nascimento de Moisés. Também no livro do Êxodo nós vamos ver Deus dando para Moisés no Monte Sinai as tábuas do testamento, ou os 10 mandamentos, as leis morais como nós conhecemos, trazendo também as leis civis e as leis cerimoniais. Mas quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós percebemos que então, quando o povo agora tirado do Egito sob a liderança de Moisés e peregrinando por este tempo em direção à terra de Canaã, nós percebemos e vemos no livro do Êxodo algumas características, incluindo as que eu já falei, do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, da provisão de Deus e da proteção de Deus. Então essas 3 características, elas predominam no livro do todo o Êxodo: poder de Deus, provisão de Deus e proteção de Deus. Nós conseguimos destacar algumas que o livro do Êxodo nos mostra, e eu quero destacar aqui algumas. A partir do Egito, Deus já havia mandado sobre os egípcios as 10 pragas. Também, na saída do povo do Egito em direção à terra de Canaã, Deus abre o Mar Vermelho para o seu povo passar em terra seca. Já no deserto, a coluna de fogo de noite estava para guiar o povo de Deus.
E também a nuvem de dia estava para proteger o povo de Deus pelo sol que era excessivo no deserto. Também as águas amargas se tornando doce. Deus por 40 anos mandando maná sobre o povo. E é detalhe que Deus mandava maná todos os dias, exceto no sábado. Por 40 anos Deus alimentou o seu povo. Deus mandava codornizes, saía água da rocha. E também Deus dava vitória para o povo de Israel sobre os seus inimigos. Então aqui eu trago uma visão daquilo que Deus, com o seu poder, com a sua provisão e proteção, trazia sobre o povo de Israel no deserto. Mas em contrapartida nós encontramos o povo de Israel murmurando. E quando nós olhamos para isso, isso nos causa uma certa reflexão. Porque enquanto eu expus aqui que Deus estava provendo, manifestando seu poder, providenciando, trazendo provisão para o seu povo, em contrapartida nós encontramos o povo de Israel murmurando no deserto, e não foi uma vez, foi várias vezes. Êxodo 15, 24, quando o povo tinha saído há 3 dias, havia passado o Mar Vermelho. Êxodo 16, versículo 2, o povo tinha saído do Egito 15 dias. Êxodo 17, 3, o povo murmura por falta de água. Êxodo 32 diz que o povo fazia 3 meses que havia saído do Egito e continuava murmurando. Mas enquanto eu apresentei Deus provendo, Deus protegendo e manifestando seu poder, nós encontramos um povo que murmura. E posteriormente esse mesmo povo vai fazer para si deuses, ídolos, ou seja, um povo idólatra também, e que se entrega à imoralidade. Mas em contrapartida nós encontramos um homem chamado Moisés, que estava buscando a presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer, e algumas passagens elas são um pouco implícitas, ou seja, não é tão clara, mas eu posso perceber que há 8 vezes Moisés, ele sobe ao Monte Sinai, tendo em vista que o povo de Israel, desde que saiu lá do Egito, no deserto, passou pelo deserto de Sur, de Elim, de Sim, de Refidim, e também o deserto do Sinai. Mas agora, já no deserto do Sinai, nós podemos ver que aqui Êxodo revela que Moisés subiu 8 vezes ao Monte Sinai. E dessas 2 vezes que Moisés sobe ao Monte Sinai, 2 delas, ele permaneceu lá 40 dias e 40 noites. A primeira está em Êxodo capítulo 24, versículo 18. A segunda está em Êxodo capítulo 34, versículo 28. E da segunda vez que Moisés sobe ao Monte Sinai, e lá permanece 40 dias, o texto vai dizer que ele não comeu e não bebeu. 40 dias orando na presença de Deus em jejum e oração. Eu vejo que Moisés, ou nós somos um pouquinho parecido com Moisés, somos meio doido um pouco. 40 dias em jejum e oração buscando a presença de Deus. Queridos, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que Moisés queria algo a mais. Mas quando nós vamos meditar na palavra de Deus, no capítulo 32, a Bíblia vai dizer que quando pela primeira vez, das 2 que eu mencionei, onde ele fica 40 dias, quando ele sobe a primeira vez, e é nessa que Deus dá a lei, ou seja, as tábuas do testamento, as 2 pedras, que foram esculpidas pelo próprio Deus e escritas com o próprio dedo de Deus. A Bíblia vai dizer que então, quando Moisés está lá no monte, buscando a presença de Deus, o povo está no arraial ao pé do monte, e a Bíblia diz no capítulo 32 de Êxodo, que então o povo, vendo que Moisés não descia, o povo começou a murmurar mais uma vez,
E a Bíblia diz que então o povo chega para Arão, que agora é responsável por todo aquele povo, porque agora Moisés estava no monte, orando, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz que o povo então chega para Arão e diz: Arão, cadê esse tal de Moisés que não vem? Faz para nós deuses que vão adiante de nós. E a Bíblia vai dizer então que Arão, ele vai pedir para que tragam as argolas das suas mulheres, e ele vai fazer então um bezerro de ouro. Mas o interessante desse texto aqui, eu preciso introduzir a mensagem. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Moisés, agora Deus está lá no monte, junto com Moisés, e eu isso estou falando de uma forma em que Deus se revelou a Moisés no monte. A Bíblia vai dizer que então Moisés está lá e Deus está vendo o povo lá no arraial, no pé do monte. E ele diz para Moisés: Moisés, desce lá. Quando Moisés desce lá e confronta Arão, a Bíblia vai dizer que Arão, ele vai dizer uma meia verdade. Ele vai dizer: olha, quando o povo viu que tu não descia, eles pediram para que nós fizéssemos, para que eu fizesse deuses que fosse adiante de nós. E então eu pedi para que as suas mulheres trouxessem argolas. Das suas argolas então saiu um bezerro. Aonde diz isso? Êxodo capítulo 32, versículo 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. E deram-me, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Mas o texto anterior, Êxodo 32, versículo 4, diz assim: este, recebendo das suas mãos, trabalhou, quem? Arão, o ouro com burril, e fez dele um bezerro fundido. O texto diz que Arão fez um bezerro fundido. Mas quando ele é confrontado por Moisés, ele diz que saiu um bezerro. Mas a Bíblia diz que diante dessa situação, Moisés, ele fica muito irado diante dessa situação, porque o povo estava idolatrando um Deus que não era Deus. A Bíblia vai descrever que então o povo estava também nessa situação, festejando, divertindo, e isso nos traz o sentido de imoralidade. Ou seja, eu expus aqui para a igreja que o povo murmurou desde o início, que o povo idolatrou um Deus, entre aspas, que não era Deus. E o povo agora estava de forma imoral, festejando, se divertindo, ao pé do monte no arraial. Diante disso, Deus se ira. E a Bíblia diz que ele fala para Moisés. Moisés estava lá no monte e Deus diz para Moisés: Moisés, desce lá, Moisés, porque o teu povo logo se desviou da minha presença, porque é um povo de dura cerviz. Perceba que o texto vai dizer que Deus fala para Moisés, um homem mortal, dizendo: o teu povo, só que não era o povo de Moisés, era o povo de Deus. Deus havia escolhido o povo de Israel. E ele disse: o teu povo que fizeste sair do Egito, Moisés não tirou. Moisés só foi um instrumento, quem tirou foi o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que então Moisés, ele desce. Mas o que eu acho mais lindo, queridos, é que Deus faz uma proposta, entre aspas, um pouco indecente para Moisés. Olha o que diz Êxodo capítulo 32, versículo 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus está irado, o povo idolatrou um Deus falso. O povo vinha murmurando, o povo estava imoral diante daquela circunstância. Aí Deus faz uma proposta para Moisés dizendo: Moisés, eu vou consumir este povo, eu vou destruir este povo. E eu vou fazer a partir de ti uma grande nação.
E o interessante, irmãos, que essa não foi a única vez que Deus fez uma proposta assim para Moisés. Lá em Números, capítulo de número 14, nós vamos ver que Deus, ele faz novamente essa proposta para Moisés. Moisés, diante dessa circunstância, irmã Elisângela, ele poderia dizer: Deus, é verdade, eu estou há 40 dias aqui no monte, orando, pagando o preço. Eu estou aqui há 40 dias, Senhor. Eu estou aqui colocando o meu tempo, a minha vida. Poderia estar com a minha família, mas eu estou aqui. Faz de mim, Senhor, uma grande nação e destrói o povo. Mas mas Moisés não faz isso. A Bíblia diz que Moisés, ele começa a interceder pelo povo. É por isso que Moisés aqui é um tipo de Cristo, porque ele se coloca no lugar entre Deus e os homens e diz: Deus, perdoa o pecado do teu povo, Senhor. Olha o que Moisés diz para Deus: Deus, se tu não perdoares este povo, risca o meu nome do teu livro, a qual tu escreveste. O livro da vida, ou o livro dos vivos. Moisés estava a ponto de morrer pelo povo. Ele disse: Deus, perdoa o povo de Israel, porque pecou contra ti, Senhor. Mas o que eu acho mais lindo é que Moisés, ele começa a entrar em uma linha em que Deus não pode negar a ele mesmo. A palavra diz que é impossível que ele minta. Aí Moisés, ele vai mais avante, ele diz: Senhor, lembra-te da promessa que fizeste a Abraão, a Isaac e a Jacó. Sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Deus, o povo pecou, mas tu não pode negar a tu mesmo. A tua palavra falou e é verdade, ela se cumpre. Então, lembra-te da promessa, meu Deus. Lembra-te da promessa que fizeste a um homem chamado Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, Deus, perdoa este povo. Moisés recorreu à promessa. Ele disse: lembra-te da promessa. Talvez nessa tarde você entrou aqui e Deus olhou para mim e para você, e talvez nós somos homens falhos, limitados, fragilizados, sim. Mas Deus olhou para mim e para você e disse: eu um dia fiz uma promessa para ela. Eu fiz um dia uma promessa para ele. Então eu vou cumprir a promessa, porque eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu falei. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Moisés, ele foi mais a fundo com Deus, dizendo: lembra-te da promessa. Não é pelo povo, não é por mim, mas é pela promessa que tu fizeste, Senhor. Lembra-te da promessa. Queridos, e a Bíblia vai dizer que então o Senhor perdoa o povo através da intercessão de Moisés. Mas Moisés, diante da fala de Deus, ele toma uma outra atitude. Porque a Bíblia vai dizer que então Deus falou para Moisés: Moisés, está bem, eu perdoo o povo, porém a minha presença não vai com eles. Sabe por quê? Porque se eu for no meio deles, eu consumirei eles. Eu não vou com eles. O anjo vai, mas eu não vou. E quando eu olhei para esse texto, Êxodo 33, está aqui nosso irmão Joabe, que vai saber explicar melhor do que eu. Mas quando eu vi Êxodo 33, versículo de número 2, diz que ele diz, Deus, que vai enviar o anjo, letra maiúscula. Aqui muitos acreditam que é o próprio Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Aí eu fiquei pensando, Deus, por que é que Moisés, por que é que tu ouviste a intercessão de Moisés e perdoou o pecado do povo? Mas agora Moisés, ele não quer que o anjo vá
adiante, Ele quer a tua presença. Ele não está satisfeito com o perdão, mas Ele quer a tua presença no meio do povo. Aqui nesse texto nós entendemos que Deus, Ele é distinto. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, mas eles são distintos e têm funções diferentes. Moisés estava dizendo: eu não quero ir só com Jesus, eu não quero ir só com a graça, eu quero ir com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu quero a presença de Deus por completa na minha vida. Queridos, quando eu olhei para isso, a Bíblia vai dizer que então Moisés diz e suplica a presença de Deus. Moisés suplica a presença de Deus para conduzir o povo até a terra prometida. Aí eu disse: Deus, por que é que tu ouviste Moisés? O Senhor perdoa o povo por causa dele? E o Senhor muda de opinião, porque o Senhor dissesse que ia mandar o anjo. Mas agora Moisés suplica que o Senhor vá com ele e com o povo, e o Senhor vai. Por que, Deus? Aí no capítulo 33 nós vamos descobrir que por que Deus mudou de opinião 2 vezes. Em primeiro lugar, porque Deus conhecia Moisés pelo nome. Êxodo capítulo 33 e versículo 17 diz: disse o Senhor a Moisés: farei então também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Você pode dizer: mas é simples, talvez você me conhece pelo meu nome. Você conhece alguém que está do teu lado pelo nome? Não. Na Bíblia, quando está dizendo que Deus o conhecia pelo nome, estava falando muito mais do que conhecer simplesmente alguém pelo nome. Porque toda vez que alguém recebia um nome, diante desse contexto, diante dessa cultura, ele tinha um significado profético e também tinha um significado diante da circunstância que aquela pessoa estava vivendo. O próprio nome Moisés significa tirado das águas. Quando a filha de Faraó o tira das águas, ela dá o nome a Moisés, que foi tirado das águas. Então quando Deus diz para eu sei as tuas dores, eu sei as tuas marcas, eu sei as tuas decepções, eu conheço as tuas frustrações, eu sei da onde eu te tirei, Moisés. Deus não conhece você simplesmente pelo teu nome, Maria, Joana, não. Ele conhece a tua história, Ele sabe o teu passado, Ele sabe o teu presente, e Ele já conhece o teu futuro. Ele já sabe da tua vida, da tua história, Ele já sabe das tuas conquistas, Ele já sabe das tuas frustrações e decepções. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele está aqui nesta tarde, está dizendo: eu te conheço. Talvez alguém que está do teu lado, ele só saiba de forma superficial da tua vida, mas Deus conhece o profundo, o íntimo da tua vida. Ele disse: Moisés, eu te conheço pelo nome. Aleluia. Está falando de relacionamento. Moisés tinha um relacionamento com Deus. E ele disse mais: Moisés era amigo de Deus. É por isso que Deus perdoa o povo e ainda muda de opinião. Não manda só o anjo, mas vai com o povo. Por quê? Porque Moisés era amigo de Deus. Êxodo capítulo de número 33. E versículo de número 11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. João 15:15 diz, o próprio Jesus: não vos mais chamarei de servo, porque vocês são agora meus amigos, porque tudo quanto o Pai tem me dito, eu tenho feito vocês conhecido de tudo o que Ele tem dito. Moisés era amigo de Deus. Por que é que Deus ouve Moisés, a intercessão de Moisés, e muda de opinião? Porque Moisés
achou graça aos olhos de Deus. Êxodo 33, versículo 12. Nós podemos perceber algumas pessoas que acharam graça aos olhos de Deus: Noé, Maria, mãe de Jesus, e Moisés. Por incrível que pareça, essas três pessoas, Noé, Maria e Moisés, eles acharam graça aos olhos de Deus em tempos estratégicos, e que foram pessoas que fizeram a diferença na história do povo, da raça humana. Através de Noé, a Bíblia diz que nós somos descendentes de Noé, porque foi através do dilúvio. Quando o povo estava longe de Deus, Deus enviou o dilúvio e matou toda uma geração. Mas a partir de Noé, se levantou uma nova geração. Maria, que achou graça aos olhos de Deus, trouxe consigo o Salvador. Mas a Bíblia diz que Moisés achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque Moisés não tinha nada, mas Deus achou graça aos olhos dele. Talvez você olhe para você mesmo nesta tarde, está dizendo: eu não tenho nada, Senhor, para te oferecer. Deus pode dizer assim para você, para mim e para você nesta tarde: ei, não tem problema, porque eu achei graça aos teus olhos. Eu me agradei de ti, ponto. Eu me agradei de ti. Moisés achou graça aos olhos de Deus. E para encerrar, por que é que Deus mudou de opinião a respeito e sob a sua presença? Porque Moisés amava a presença de Deus. Moisés amava a presença de Deus. Êxodo 33, versículo 14. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Mas olha o que diz o versículo de número 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmãos, quando eu meditei nesse texto, a palavra subir está falando de uma ação. Não nos faça subir. Subir, ação. Aí Moisés estava dizendo: Deus, não me faça ter uma ação ou tomar uma decisão sem a tua presença. Subir está se referindo a uma ação. E logo quando nós tomamos uma ação, vem através de um pensamento, logo uma decisão. Então Moisés estava dizendo assim: ó, não me faça subir daqui, não me faça ter atitude nenhuma sem a tua presença. Não me faça tomar nenhuma decisão sem a tua presença. Mas tem ação na nossa vida em que muitas vezes nós não pensamos e logo nós não agimos. Como assim? Tem ações que são espontâneas na nossa vida. Quem acorda pela manhã e pensa: eu tenho que ir lá me escovar. Ninguém pensa isso. Logo você vai lá e se escova. Porque são ações repetidas todos os dias. É espontâneo, você não pensa, você não decide, você vai lá e faz. Aí Moisés estava dizendo para Deus: Deus, eu quero, Senhor, ter uma ação em que precise pensar e logo decidir. Eu preciso da tua presença para que eu faça isso. Mas também eu quero a tua presença para ser espontâneo na tua presença, para ser espontâneo por onde eu passar. O que o Espírito falava, eu não preciso sentir para adorar, porque eu sou espontâneo na presença. Eu já chego adorando no culto, eu já chego glorificando, eu já chego falando em mistério. Por quê? Porque é espontâneo. Tem gente que precisa sentir para adorar. Tem gente que precisa sentir para glorificar. Tem gente que precisa ser, aleluia, sentir alguma coisa para dar glória a Deus. Tem gente que precisa sentir alguma coisa para dizer que o culto estava bom. Mas Moisés estava dizendo: ei, eu quero ser espontâneo na tua presença. Por quê?
Aleluia. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Por que é que Deus ouviu Moisés? Porque Moisés amava a presença de Deus. A Bíblia diz que o povo estava no deserto. E fora do deserto, Moisés, ele armava a tenda ali. E a Bíblia vai dizer que essa tenda é onde ele buscava a presença de Deus, estava fora do arraial. A tenda da congregação. Fora do arraial, Moisés, ele armava a tenda da congregação. E o texto diz que Moisés, ele saía para fora do arraial e entrava na tenda da congregação. Mas o texto diz também que o povo, ele saía para fora da sua tenda no arraial e ficava na porta da tenda olhando Moisés indo fora do arraial para a tenda da congregação. E lá a Bíblia diz que a nuvem de Deus descia na porta da tenda, mas Moisés falava com Deus face a face. Ei, enquanto tem alguém olhando do arraial a glória descer, tem alguém que quer mais que ver a glória. Ele quer falar com o dono da glória, ele tem intimidade com o dono da glória, ele fala com o dono da glória, porque ele é a própria glória. Eu quero te convidar a se pôr em pé nesta noite, nesta tarde, porque Deus ouviu Moisés, porque Moisés não se conformou com perdão, mas ele queria a presença. Tem gente só cuidando da presença. O povo de Israel estava dependente espiritualmente de Moisés. Queria que Moisés buscasse. E eles só viam a glória de longe. Só viam Moisés de costa e viam a glória de longe. Mas tem um povo aqui nesta tarde que não quer ver a glória de longe, não quer ver só seu irmão cheio da presença, mas ele também quer a glória. Ele precisa da glória. Ele quer a glória de Deus na sua vida. Nesta tarde, se você entrou aqui com desejo de ser batizado com o Espírito Santo, a glória também de Deus vai te envolver. Se nesta tarde você quer ser queimado pelo fogo do Espírito Santo, essa presença vai te pegar aí. Se nesta tarde você chegou aqui em busca de um milagre, a glória vai te alcançar também. Moisés amava a presença. Tem gente querendo o dono da presença, o que ele pode dar, mas não quer a presença. Jesus nesta tarde está aqui, e ele quer te fazer um convite todo especial. As nossas irmãs vão estar louvando ao Senhor nesta tarde. Posso fazer o encerramento, irmão Joabe? Eu quero convidar as irmãs, os irmãos passarem aqui na frente. Só quem quer a presença de Deus. Nós não vamos ficar de longe olhando, não. Que bonito, que lindo, não. Nós vamos nos envolver na glória de Deus nesta tarde. Nós já nos envolvemos de uma maneira poderosa, mas agora o Senhor está dizendo: você quer continuar a ser envolvido por esta glória? Eu quero te convidar a passar aqui à frente. Os irmãos vão estar impondo as mãos sobre a sua vida, e nós vamos orar, porque nós amamos a presença de Deus. Quantas críticas por causa da presença, mas seja espontâneo, seja espontâneo, seja espontâneo. A presença de Deus está aqui. Você não precisa sentir para adorar, já é no automático. Você já chega adorando, você já chega glorificando Deus. Salva a luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu.
Quem quer se envolver com a glória, vai dando lugar aí. Você não precisa sentir para adorar. Você não precisa sentir para glorificar. Vai adorando, vai adorando. Não pede para a presença te tocar, te envolver nesta tarde. Sem sua bênção, aleluia. na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Ele vai te tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre ti. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Ele vai te tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre ti. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrasei, Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu queria que você abraçasse alguém que está do teu lado aí, e você vai junto com o outro. Você vai fazer com que esse fogo ele venha queimar mais e mais, mais e mais, mais e mais. Abrace alguém nesta tarde. O inimigo quis apagar a presença do Espírito Santo na tua vida. A dor, a tempestade, a enfermidade quis apagar o fogo de Deus na tua vida. Nesta tarde Deus está dizendo: o fogo não se apagará, arderá continuamente. O fogo não se apagará, arderá continuamente. Abrace alguém aí. Esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Feche teus olhos, abrace alguém aí. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo aleluia, do aleluia. que creio. Feche teus olhos aonde você está. Que creio, você que está aí atrás, a presença de Deus te alcança. A presença de Jesus te alcança. A presença de Jesus te alcança. Oh,
Senhor, nós estamos em tua presença nessa tarde. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela vida das minhas irmãs, Senhor. Nós queremos caminhar com a tua presença. Nós não queremos nos mover sem a tua presença. Nós não queremos tomar nenhuma decisão sem a tua presença. A tua presença nos faz descansar. A tua presença nos faz desfrutar. A tua presença nos faz celebrar. Abençoa a tua igreja, Senhor, esta tarde. Se eu estou guardado por quem nos